violãozinho aqui que estava no fundo para aproveitar no pique, né? Bom, eu resolvi intensificar, né? Aumentar, nem a palavra saiu direito, aumentar o conteúdo digital para falar um pouquinho sobre o seguro do carro, né? E porque eu vejo que tem muita gente fazendo isso errado. Nossa, dá um desespero. O pessoal às vezes manda apólice, nem apólice, chega com coberturas que são muito abaixo do ideal, né? Então faz o seguro lá, acha que está protegido e aí só descobre que está lascado na hora de usar o seguro, né? E aí é grave, né? Pode ser tarde. Então eu resolvi fazer uma série de vídeos e informações para explicar melhor como é que funciona, explicar melhor como é que esse seguro pode e deve ser contratado, né? O seguro do carro é um seguro que o brasileiro já está acostumado a contratar, é o segundo seguro mais vendido do Brasil, né? Só perde para o seguro de vida e o pessoal já está acostumado, né? já compra o carro, já faz o seguro, né? Então, e muitas vezes faz isso sem dar a atenção devida, sem entender direitinho o que está contratando e na hora de usar é aquela dor de cabeça, né? Então eu queria fazer esse bate-papo explicando um pouquinho como é que funciona o seguro, quais são os principais pontos, né? E não é tão complicado, é mais simples do que parece, né? Eu falo que o seguro é um contrato para reposição do bem. E aí eu falo de qualquer seguro, né? Seguro do carro, seguro da casa, seguro de vida até, saúde, né? Por que reposição? Porque a intenção do contrato é repor o bem que você perdeu, né? Então perdeu o carro, você vai ter o bem reposto, né? Pô, Fábio, vida não é isso. Porque na verdade a intenção, mesmo no seguro de vida, é repor a parte financeira da família, né? Manter o equilíbrio financeiro da família, né? E no automóvel, além da questão do carro, você ainda tem outros riscos, né? Tem o risco para terceiros, se acontece alguma coisa, bate em outro carro, né? Uma outra casa, um portão do vizinho, ou de um desconhecido, né? Ou atropela alguém, né? Então, são prejuízos que podem ser muito altos, né? Então, vale de fato prestar atenção no que está contratando para não ter dor de cabeça depois. E esse negócio do seguro ser reposição de bem e tal, a gente escuta muita coisa doida, né? Eu lembro que quando eu comecei no seguro, eu ouvia coisas nos dois sentidos, né? Primeiro o pessoal falava, não, porque o seguro é bom. Eu tinha um amigo meu, era sempre assim, né? O tio do primo, do amigo, do vizinho, do cunhado, né? Tinha um amigo meu lá que tinha o seguro, tinha um Gol e o seguro deu um Golf para ele. Estranho. Outro era o contrário. Não, meu parente lá tinha um Gol e não recebeu nada. Então, essas histórias vão passando pela vida da gente assim, e a gente vai entendendo que esse desconhecimento de como funciona vai piorando, vai agravando a situação, né? O seguro é só para repor o bem mesmo. Perdeu o Gol, vai receber o equivalente a outro Gol, né? Mas é aquele caso que ele não recebeu o carro. Às vezes o carro está financiado, né? Primeiro paga-se o banco, depois a diferença paga ao cliente, né? Então são informações que muitas vezes você contrata sem entender muito bem, né? Então, por isso que é importante. Primeiro pensar nisso, que o seguro, a intenção do seguro é repor o bem. Então, se você tem um bem, você vai ter esse bem reposto. Quando esse bem está financiado, paga-se primeiro a financiadora, que legalmente é a proprietária do carro, né? E a diferença vai pagar o segurado, né? Então, mas ainda assim é uma reposição do bem, né? Então, e o seguro eu falo que é igual uma apólice de Lego. Eu uso muito essa analogia. Pai, né? Já viu, né? Mas por que Lego? Porque você vai pegando as coberturas e escolhendo da maneira mais adequada para o seu perfil, para o que você de fato precisa, né? Então, estou preocupado com o roubo. Você vai lá, pega a pecinha do roubo, né, no seguro e coloca na sua apólice. Quero uma proteção para terceiros. Pega a pecinha e escolhe. Você monta o seu seguro da maneira mais adequada possível, né, de um jeito que te atenda de fato. Muitas vezes essas pecinhas não são contratadas de maneira certa,
Ou a pecinha é muito pequena, ou a pecinha é grande, ou é uma pecinha que não faz o menor sentido, que eu vejo muito isso. O pessoal às vezes contrata uma cláusula e quando vai precisar do seguro não dá nem para usar aquela cláusula. Então, quer dizer, poderia ter economizado no seguro, né? Eu tive um caso, até coloquei um vídeo na semana passada, ou retrasada, não me lembro, de um cliente que economizou R$ 500. R$ 500 porque deixou de contratar uma cobertura, que naquele caso era um carro reserva, né? Porque o filho, que ia ser o principal condutor, não tinha mais de 2 anos de habilitação, não poderia pegar o carro reserva, né? Então, muitas vezes isso acontece. O pessoal contrata sem entender como é que funciona e contrata errado, né? Então, por isso que eu falo, né, que é igual um joguinho de Lego. Tem que as pecinhas, vão juntando as pecinhas para se proteger, né? A pecinha principal é a cobertura básica. A cobertura básica do seguro do carro é aquela cobertura que cobre o carro. E mesmo ela sendo básica, ela é uma pecinha que pode ser dividida, porque ela pode ser montada de algumas maneiras, né? Por exemplo, a cobertura compreensiva, que é a cobertura mais comercializada hoje, né? Quase todo mundo que tem seguro do carro tem a cobertura compreensiva, que ela cobre incêndio, colisão, incêndio e roubo. Então, se bateu o carro, pegou fogo ou roubou o carro, né? Essas são as coberturas principais e são as mais vendidas, assim, é a cobertura que quase todo mundo tem, né? Exceto aquele pessoal que tem o seguro para terceiros, alguns querem contratar só para roubo, né? E aí também dá, é possível contratar uma cobertura, por exemplo, em vez de contratar a cobertura compreensiva, com colisão, incêndio e roubo, você contrata a cobertura, tira a colisão e contrata só incêndio e roubo. Funciona bem para aqueles carros que tem um seguro muito caro, né? Caminhonete, que tem um índice de roubo muito alto. Flávio, só quero seguro para roubo. Essa pode ser uma opção legal, né? Mas essa cobertura básica vai proteger especificamente o carro segurado, né? Então, não cobre outros danos para cobrir terceiros, cobertura de vidros, carro reserva, assistência 24 horas, são outras pecinhas, né? Então, a cobertura básica funciona assim: compreensiva, incêndio, colisão, incêndio, roubo. E ela é vinculada a uma tabela. Quase 100% hoje, tabela FIPE. Tá? Antes tinha a opção da Molicar, que algumas companhias usavam, mas hoje, basicamente, é a tabela FIPE que controla esse mercado, né? Que determina o valor médio do veículo. A tabela FIPE é uma tabela que faz exatamente isso, né? Ela pesquisa o Brasil todo. Então, um Gol, né? Eu falei do Gol, já vamos falar com um Onix. Um Onix, quanto está aquele Onix, com aquele modelo, com aquele ano, lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo, no Nordeste, no Norte, pesquisa no Brasil todo e nessa média determina o valor. Então é legal, inclusive, quando você está contratando o seguro, entender quanto que vale o seu carro lá na tabela FIPE, né? Porque às vezes é um carro que tem mais acessórios, é um carro que tem opcionais diferenciados, né? Não, esse carro, o valor de mercado dele é maior um pouquinho do que a média. Então você vai lá e contrata, por exemplo, 110 a tabela. Ou o contrário, né? De repente seu carro está judiado um pouquinho, o pneu já não está mais daquele jeito, né? Então, falando, Flávio, com 90% eu consigo comprar um carro nas mesmas condições, né? Então você pode contratar de 80 a 120, tem alguns limites, né? 120 seria basicamente para carros 0 km, né? Então tem algumas regrinhas, mas é importante você entender que é possível contratar um pouco mais ou um pouco menos do que a tabela FIPE, tá bom? E a tabela FIPE é usada quando é perda total, quando acontece a perda total do carro, né? E aí tem um monte de dúvidas sobre esse assunto, né? Que é perda total, né? Perda total é quando o veículo, um roubo, por exemplo, um roubo é perda total. O carro sumiu, a seguradora vai ficar com o carro se ele for localizado depois e vai te indenizar o valor contratado, 100%, 110%, de acordo com o que você contratou na sua pólice, né? Mas às vezes esse carro é localizado antes da indenização e muitas vezes ele vem danificado, né? Tem vários itens aí que
quebrados, né? Levam som, né? Step. E aí também entra nessa regra. Se os reparos do carro, isso antes da indenização de perda total, tá? Se já indenizou, o carro fica para a seguradora. Mas se localizou antes da indenização, então vai para a oficina para consertar o carro e devolver para o segurado. Se os reparos forem maiores ou maiores do que 75% do valor de mercado do carro, é perda total. Se for menos do que isso, é dano parcial. Ficou confuso? Vamos lá, vamos explicar. Um carro, por exemplo, de 100 mil reais. Bateu o carro ou um roubo que o carro foi localizado e vai consertar. Se o conserto ficar em 75 mil ou mais, quer dizer, 75% do valor da tabela ou mais, é perda total. Menos do que isso é dano parcial. E aí tem franquia. Dano parcial tem franquia. Sempre que você vai usar o carro, vai usar o seguro para consertar o carro por colisão, tem franquia, tá bom? Essa franquia, existem algumas opções de franquia, né? Ela pode ser a franquia normal, franquia reduzida, ela pode ser reduzida em 0,25, que eu particularmente chamo de super reduzida, né? Então essa franquia paga quando há dano parcial no seu carro. Aconteceu um dano parcial, você vai acertar essa franquia direto na oficina quando o seu carro ficar pronto. E aí na maioria absoluta das oficinas parcelam esse valor no cartão, em até 3 vezes, né? Então, e aí é mais uma dica importante. Escolher a franquia na contratação pode ser fundamental para você. Eu vejo muitos casos aqui de o pessoal chega com o seguro, nossa, meu seguro é baratinho, olha aqui e tal. E a hora que a gente vai ver uma franquia de 10, 15 mil, já peguei franquia de 25 mil aqui. Então o pessoal às vezes para ganhar o negócio, o pessoal que vende seguro de maneira errada, para ganhar o negócio joga a franquia lá em cima, o preço cai, e aí fecha o negócio e o cliente às vezes não usa, tá tudo certo, né? Só que se usa, vai dar um problemão, tem que tirar 20 mil reais do bolso, né? Então é grave, pode ser grave. Então mais uma atenção aí sobre o seguro alto. A franquia vai te ajudar a economizar no seguro. Se você optar, falando, Flávio, eu tenho um risco pequeno, eu dirijo há muitos anos, nunca aconteceu, tal. Então se acontecer, eu sei que eu vou gastar isso, então eu quero fazer a franquia maior. Ou não, eu preciso, se acontecer alguma coisa mais grave, eu preciso de uma franquia menor. Aí você vai ajustar o preço do seguro de acordo com a sua necessidade. É importante você entender essas opções para tomar essa decisão na contratação, né? Voltando um pouquinho no perda total, existe uma seguradora que trabalha especificamente com a apólice de perda total. Isso também é interessante, né? Então, tem cobertura de colisão, incêndio, roubo, mas só se for perda total. Se for dano parcial, o cliente conserta sozinho, né? Também é uma opção viável, especialmente porque essa seguradora é a seguradora Surrai, tá? Essa seguradora tem aceitação para veículos que o mercado segurador quase sempre não aceitam, né? Por exemplo, carro rebaixado, carro transformado, né? Motos esportivas, que quase sempre o seguro é muito caro, acaba ficando uma opção viável, né? Pela Surrai com esse seguro de perda total. Mas é importante entender que é um seguro só para essa situação. Se acontecer um dano parcial, não tem cobertura. Então acaba sendo uma opção. Eu sempre falo, se você escolheu a pecinha certa do Lego, eu sei que é essa que eu tenho cobertura, então você está bem protegido e está tudo tranquilo. Beleza? Fiz um roteirinho aqui para não me perder. Então essa foi a cobertura básica. E aí a gente chega, além da cobertura básica, na minha opinião, a cobertura mais importante do seguro é a cobertura para terceiros. E essa é o que o pessoal mais erra, infelizmente, né? Cobertura para terceiros é a pecinha, né? A cláusula que vai te proteger em caso de um acidente de responsabilidade sua. Você bateu em outra pessoa, atropelou alguém ou bateu no outro carro, muro, poste, né? Então o dano causado ao outro de responsabilidade sua tem cobertura, está amparado na cobertura de terceiros. E ela é desmembrada em 3 coberturas: danos materiais, justamente outro carro, moto, muro, poste, placa, né? E até o dano material
em caso de um atropelamento. Por exemplo, dano corporal vai pagar as despesas com médico, hospital, medicamento, né? Mas essa pessoa ficou afastada, né? E aí ela tem um prejuízo material, a perda de renda daquele período, né? Essa perda de renda é dano material, lá na cláusula de dano material. E as despesas com o reparo do corpo, né? É no danos corporais. E tem também a cobertura de danos morais. Danos morais é se acontece um acidente e essa pessoa fica abalada moralmente, de repente uma cicatriz no rosto, né? E ela processa o segurado, tem um capital que vai proteger o segurado também. O dano corporal, que é esse que de hospital, medicamento, a gente fala mais disso, né? E seguro a gente faz para não usar, mas ele pode ter uma indenização altíssima, né? Porque imagina se atropela alguém e essa pessoa fica inválida, por exemplo, né? Ou um falecimento, né?Essa indenização pode ficar muito cara. E eu pego muitas vezes aqui apólices com 30 mil para terceiros, 50 mil. É assustador, assim, porque a indenização pode ser muito superior a isso, né? Então, isso são coberturas que impactam pouco no valor do seguro. É mais um erro, quer dizer, representa pouco, aí você vai lá e contrata pouco, não quero economizar, reduz o terceiro, reduz a cobertura de terceiros. E aí, na hora de um acidente mais grave, você pode ser punido gravemente, né? Porque pensa, imagina, atropela e a pessoa ficou inválida, o atropelado ficou inválido, né? A indenização pode chegar a 200, 300, 500 mil reais, né? Você tem lá a apólice de 30 mil, você vai ter que tirar o resto do bolso, e aí? Né? E muitas vezes por uma diferença pequena de fato, para mudar, por exemplo, de uma cobertura de 100 mil para 300, 400 mil, isso vai impactar, claro, depende do bônus, depende do carro, mas vai impactar 150 reais por ano, dá 10, 15 reais por mês na sua apólice, né? Então, quer dizer, uma situação que você facilmente ficaria muito bem protegido, você deixa de contratar por desconhecimento, simplesmente isso, né? Então, a gente sempre recomenda que as coberturas para terceiros sejam coberturas bem avaliadas, com valores mais altos, porque os prejuízos, de fato, podem ser mais altos, né? E, de novo, impacta um pouco no preço, né? Então, contratar valor baixo é realmente errar feio no seguro, né? E, infelizmente, tem acontecido bastante. E uma coisa bem interessante também, que aconteceu hoje, inclusive, né? Tem uma amiga nossa, Jéssica, falou, tô desesperado, bati num carro lá, não sei o quê. E com o conserto vai ficar acho que 2 mil reais e tal. Falei, mas você tá preocupado por quê? Não, porque terceiro não tem franquia. Não precisa se preocupar. O seu carro, lá na cobertura básica, na pecinha do Lego na cobertura básica, tem franquia, ok? Dano parcial na cobertura do seu carro tem franquia. Mas o dano do seu carro ao outro carro não tem franquia. Olha, 99,9% das apólices. Não falo sempre que existem exceções, né? Mas na maioria absoluta das apólices a cobertura de terceiros não tem franquia. Então você passou lá, deu uma raladinha no carro do vizinho, né? Vai ficar, sei lá, 700, 800 reais, 2 mil reais, que foi o caso aqui. Tem cobertura. Você não precisa tirar nada do bolso, pode ficar tranquilo, né? Então, e é uma situação que o pessoal não sabe, né? Acha que tem franquia e muitas vezes nem chama a gente, nem fala com o corretor de seguros, porque fala, não, tem que pagar franquia, nem vou acionar, vou me virar por aqui. E às vezes tira do bolso lá 700, 800, 2 mil reais, achando lá que a franquia vai ser deduzida no seguro e para terceiros não tem franquia, né? Então essa é uma situação também que vale a atenção, né? Entender sobre isso também ajuda a usar o seguro de maneira mais eficiente, né? Mais adequada, né? Bom, então essa é a cobertura para terceiros. Como é que está a sua apólice aí? Como é que está a sua cobertura para terceiros? Está num valor legal? Se você primeiro assiste a live, tá? Mas depois corre lá e dá uma olhadinha. Dá tempo de mexer, tá? Dá tempo de mexer no meio do caminho e entender melhor e corrigir a rota, tá bom?
Vamos lá, o que mais? Cobertura para passageiros. Essa cobertura de passageiros, lá na sua apólice vai estar assim, APP, Acidentes Pessoais de Passageiros. É uma cobertura para os passageiros do seu carro. Também é uma confusão comum. O pessoal acha que a cobertura de terceiros ampara o caronista, né? E não, a cobertura de passageiros é uma cobertura separada e ela é uma extensão do seguro DPVAT, né? Quase sempre essa cobertura é contratada entre 10 e 50 mil reais por pessoa, né? E ela vai cobrir morte, né, dos passageiros do seu carro ou invalidez, tá? Em algumas poucas seguradoras existe a possibilidade de contratar despesas médicas hospitalares. Então, é uma opção também que pode ser viável, né? De novo, entendendo o que você está contratando, você contrata com eficiência, pagando só o que de fato você precisa pagar e pode inclusive economizar com isso, né? O que mais? Cobertura de vidros. Essa é clássica. Muita gente economiza na cobertura de vidros. Eu não quero contratar essa cobertura de vidros. Se acontecer alguma coisa, eu me viro. Bom, vamos lá. Acho que até se vira mesmo se for um carro mais popular, né? Se for um carro de entrada. Agora, com o preço das peças hoje, deixar de contratar cobertura de vidros, eu arrisco dizer que é um belo de um tiro no pé. Um para-brisa hoje é caríssimo. Retrovisor que quebra sempre, né? Tá parado lá na rua, passa o motoqueiro lá e arranca o retrovisor, né? Muitas vezes o retrovisor é elétrico, né? Tem o acionamento interno, tem a pintura do retrovisor, isso tudo está amparado na cobertura de vidros, né? E se você pensar no custo disso no ano, fatalmente compensa, a maioria absoluta compensa. Agora, por exemplo, tem um cliente aqui, ele tem uma oficina mecânica. Não, Flávio, se acontecer, eu me viro aqui. Então, pode tirar a cobertura de vidros. E faz todo sentido, porque ele tem lá acesso à peça, ele mesmo faz o reparo, né? Então, e o carro é um carro mais simples, né? Agora, se é um carro mais caro, nem muito mais caro. Pode ser, por exemplo, um Corolla, um Civic, né? Pensa quanto custa um retrovisor do Civic, do Corolla, um para-brisa, uma lanterna, né? O Civic tem aquela lanterna grandona, se acontece alguma coisa, né? São peças caras. E aí a cobertura de vidros, ela ampara especificamente esses itens. Então tem uma franquia menor para cada um desses itens. Uma franquia menor para o farol, uma franquia menor para o retrovisor, no vidro traseiro, os vidros laterais, né? Então compensa contratar. Com certeza compensa contratar na maioria dos casos, tá? E essa cobertura também dá a opção de você contratar pequenos reparos. Reparos de para-choque, pequenos riscos, né? Algumas seguradoras acabou optando para aumentar esse leque de coberturas, né? Além de atender os vidros, faróis, lanternas e retrovisores, também tem a cobertura de pequenos reparos, né? Então acaba sendo interessante também. De repente está lá parado no shopping, lá, o pessoal dá uma riscadinha no carro, pode ser que a sua apólice te ampare nesse sentido também. Vamos lá, seguindo. Carro reserva. A pecinha de Lego de carro reserva. Essa, já até falei no começo da live, né? De um cliente que economizou R$500, mas assim, acontece muito. Muitas vezes o cliente contrata sem entender que não pode usar aquele seguro, que não pode usar aquela cláusula, né? Porque a cláusula de carro reserva é assim, é a seguradora pagando para a locadora o valor equivalente à diária, né? Então, existe uma burocracia na locadora, que é deixar o cheque calção ou um cartão de crédito, né? E o principal condutor estar habilitado há mais de 2 anos. Então, se o condutor não tem 2 anos de habilitação, esquece, não vai pegar o carro reserva. Ou não tem cartão, Flávio, não tem cheque, então não contrata o carro reserva, né? Economiza um pouquinho na contratação e usa esse valor economizado aí para, se acontecer alguma coisa, para você se virar aí com Uber e tal. E é legal pensar na cláusula de carro reserva, porque existem os dois lados, né? Primeiro, nessa opção de poder ou não pegar o carro reserva depois, e tem algumas vezes, eu percebo também, o pessoal às vezes só tem aquele carro, usa o carro para trabalhar, para levar filho na escola, não pode ficar sem carro de jeito nenhum e não contrata o carro reserva.
Aí você, tudo bem, economiza aí R$ 200, 300, dependendo do carro, até R$ 500, né? Mas na hora do acidente, aí tem que locar o carro, aí a diária fatalmente é muito mais cara do que isso, né? Então pensa direitinho, qual é a sua necessidade, a sua realidade, né? Olha o pessoal entrando aí. Qual que é a sua realidade? Você precisa do carro reserva? Se acontece alguma coisa, você tem uma rede de segurança? Pô, não, de repente eu tenho outros carros em casa, ou tenho o carro de um familiar que eu posso usar, né? Se tem outros carros, se você tem uma rede que vai te amparar nesse sentido, beleza, não precisa contratar. Agora, se não tem, aí você não tem essa rede e contrata por 7 dias de carro reserva. 7 dias, um acidente de média monta, não precisa amassar muito não. Dificilmente fica pronto em 7 dias, dificilmente, né? Então, pensa direitinho para contratar já com quantidade, com diárias que de fato vão te atender, né? Então é isso, ó, de repente, não contrata já que você não tem condições, não tem o cartão, não tem 2 anos de habilitação, ou se for contratar, contrata direitinho, com a quantidade de diárias que de fato vai te atender. Beleza? O que mais? O que eu anotei aqui mais? Assistência 24 horas. Essa também é outra cláusula que o pessoal às vezes comenta comigo, a gente está conversando, aconteceu isso, por que você não chamou o seguro? Mas o dia também cobre isso? Entenda o que você está contratando, é muito importante. Às vezes, rapidinho aqui uma lista: chaveiro, se furar o pneu, a seguradora leva até a borracharia. Se você tem o step, ela manda o borracheiro para fazer a troca para você, né? Muito importante para mulheres, mas para homens também. Você tô indo para o trabalho, vou trocar o pneu, vou me sujar todo, como é que faz? Né? Liga, a seguradora vem e troca. Outra clássica, acabou o combustível. Você pode acionar um seguro para isso. Liga, a seguradora manda o guincho e te manda até o próximo posto. Então, e tem as que o pessoal costuma usar, né? Que é fantástico, assim, é muito interessante, que é o caso de mandar o guincho e o táxi em caso de pane, né? Uma pane elétrica, pane seca, né? Pane seca já falei, né? Pane mecânica, né? Então aconteceu, tá indo daqui para São Paulo, quebra o carro no meio do caminho. Liga, a seguradora manda um guincho para o carro e manda um táxi para os passageiros, né? Então vai te socorrer nesse sentido. E o assistente 24 horas serve exatamente para isso. Também existe uma confusão aí, o pessoal fala, muitas vezes eu vejo o mecânico falando, você não tem seguro? Sugerindo que a seguradora pague inclusive o reparo do carro. Não é essa a intenção. A cobertura do seu carro é lá na cobertura 1, lá, quando a gente falou da primeira pecinha de Lego, né? Cobertura básica que cobre colisão, incêndio e roubo. Então o reparo do carro não tem cobertura, tá? A manutenção do seu carro não tem cobertura. O que a seguradora vai fazer é te socorrer, vai te mandar o guincho, vai te mandar o táxi para te deixar, e aí é um destino só na maioria das vezes, né? Então não dá para falar, levei para uma oficina, não deu certo, vou levar para outra oficina, não dá, não é assim que funciona. A intenção é te socorrer na emergência, é para isso que serve o seguro. Agora, aconteceu de noite, né? A oficina está fechada, ok, leva para a base do guincho ou para sua casa e no outro dia aciona de novo para levar para a oficina, tá bom? É uma confusão que o pessoal sempre faz também. Então, assim, entenda quais são as coberturas que tem na sua apólice de carro para que você use na hora que acontece alguma coisa. De repente você tira dinheiro do bolso e tem lá o serviço de grátis na seguradora, né? Então é importante pensar sobre isso, né? Olhar direitinho quais são as coberturas. Por exemplo, tem companhia que dá cobertura de assistência 24 horas no seguro do carro para sua casa. Então, de repente, você tem lá na sua apólice e não sabe, mas dá para consertar micro-ondas, geladeira, fogão, desentupir vaso sanitário, trocar tomada. Às vezes você tem esses serviços todos no seu seguro do carro. Algumas seguradoras, hoje um leque até interessante de seguradoras que oferece isso. De repente você tem lá e aí contrata alguém para pagar para fazer o serviço que você teria de graça. Então é muito interessante entender, de novo, pegar a sua apólice lá, quais os serviços que eu tenho aqui, né? E para acionar quando for preciso, tá bom? Vamos lá, tem outras cláusulas que são bem importantes. A turma entrando aí,
Outras cláusulas são muito interessantes e são bastante específicas, assim. Por exemplo, o seguro de caminhão, né, ele pode ser contratado a cobertura opcional de carroceria, ela é separada, né? A carroceria não consta na tabela FIPE. Então, você faz o seguro do caminhão e determina um valor, que a gente chama de importância assegurada, né? Um valor para a carroceria. Às vezes é uma carroceria baú e tem aquele refrigerador, né? Aquele também deve ser contratado à parte, né? Aquele equipamento, Munk, né? Às vezes o pessoal tem atrás do caminhão aquele guincho que pega a mercadoria e coloca em cima da carroceria, também deve ser contratado à parte, também é importante. Blindagem, tem aumentado muito o número de carros blindados, né? Então, essa blindagem também tem que ser descrita na pólice e contratada de maneira especial, separada. E tem uma cobertura que pouca gente conhece, que é uma cobertura de perda de renda, que é uma cobertura que é até um pouco cara, mas em casos extremos acaba funcionando bem, né? Que é para manter a renda em caso de uma colisão. Bateu o carro, a pessoa, um taxista, por exemplo, vai ficar 20 dias sem o carro, ele contratando essa perda de renda, ele pode usar isso e mantém a sua renda em caso de acidente, né? Então, nesse período que o carro está consertando, ele consegue manter a renda dele. Beleza? Muitas dicas, hein? Muitas dicas. Olha, foi mais de meia hora de prosa aqui, só falando do seguro do seu carro. Eu, se fosse você, olhava, ia lá pegar como é que tá a cobertura de terceiro, vidro está legal, tem cobertura, não tem, como é que tá, né? O que mais que eu posso te falar que é importante? Perfil de condutor. Hoje a seguradora determina preço do seguro, determinando, são muitas as informações que determinam o preço. Idade do condutor, se é casado, se é solteiro, onde ele mora, CPF, o score do cliente, são várias variantes aí que determinam o preço do seguro. E muita gente, eu até tenho um vídeo, olha, esse vídeo deve ter, acho que ele é de 2017, 18, que já era uma situação que já acontecia, né? O pessoal me ligava, Flávio, se eu colocar o seguro no nome da minha avó, tem cobertura? Lá no YouTube está exatamente assim. Se eu colocar o nome da minha avó, tem cobertura, né? E não tem, gente. Lógico que vai ficar mais barato, né? Coloca uma cobertura, o principal condutor, uma pessoa com mais idade, mais experiente, fatalmente o seguro vai ficar mais barato. Mas na real não vai, porque hoje a situação é muito fácil para a seguradora apurar que quem dirigia não era sua avó, era você. E aí você vai, paga o seguro e na hora de usar não é atendido. Então, quer dizer, ficou bem mais caro do que se você tivesse contratado certinho, né? Então, contrata com sabedoria, entendendo certinho. Seguro você tem que fazer certinho. Quem que dirige? É você. Vai, põe você. Fica na garagem? Não fica? Hoje, um amigo meu perguntou, Flávio, meu carro fica na garagem, mas às vezes eu vou para São Paulo, acho que ele não está aqui na live, não sei. Se tiver, manda um oi aí. Você sabe quem eu estou falando. E eu deixo o carro às vezes lá fora. Pô, é exceção. O carro fica na garagem, a regra é o que acontece contigo no dia a dia. Então a exceção tem cobertura normal. Mas o que você não pode fazer é a exceção virar regra. Falando, nem tem garagem, mas fala que tem porque aí fica mais barato. Parece mais barato, você vai ter um descontinho aí, sei lá, de uns 5% no ano, e na hora de usar não vai ser atendido. Então não compensa errar desse jeito, né? Então faz certinho, coloca quem é de fato o condutor, aonde que o carro pernoita, se vai ou não para a faculdade com o carro, se trabalha ou não. Às vezes o cliente faz visitas para clientes ou entregas, tem que informar isso para a seguradora, né? Porque isso determina o preço. Se você omite alguma coisa que poderia agravar o preço do seguro, essa situação pode tirar a sua indenização, né? Justifica para a seguradora, falando, ele omitiu essa informação, e por conta disso eu não vou pagar a indenização. Então é muito sério. Então faz certinho, conversa com o seu corretor. E é legal que cada característica, cada tipo de perfil se encaixa melhor em cada companhia, em cada seguradora. Então tem aquele perfil que vai ficar melhor na Porto Seguro, outro perfil que vai ficar melhor na Tóquio, outro na Liberty, na HDI, e assim vai.
né? Faz certinho que o seu corretor vai buscar, de acordo com o seu perfil, o melhor negócio. E aí, falando de corretor, é uma dica fundamental, a mais importante de todas, com certeza, é seguro só com corretor de seguros, né? Nossa, muita gente contratando isso errado com as pessoas erradas, né? Tem um outro vídeo meu também, de semana passada, retrasada, não sei, falando disso. O cliente me ligou, Flávio, cota para mim a renovação do meu seguro, ele me mandou, não é da apólice, não era nem seguro. E assim, e aí, se acontece alguma coisa, como é que faz, né? Então, entenda, faça o seguro com corretor de seguros, habilitado no SUSEP, de preferência, alguém indicado, né? Tem meu primo que fez, meu amigo que fez, um parente, alguém que você tenha referências boas, né? Para não cair cilada, né? Às vezes o pessoal, acontece bastante também, o pessoal às vezes fecha direto pela internet, vai lá, entra no site, contrata. Gente, assim, a chance de errar é gigante. Se você não entende muito bem, vai lá, em vez de estar lá seguro para terceiro, vai estar assim, ó, RCF-DM, RCF-DC, que é Responsabilidade Civil Facultativa, Dano Material, que é cobertura para terceiros, que a gente conversou aqui. Aí você não coloca. Aí bate no outro carro e aí não tem cobertura, tem que pagar do bolso outro carro. Parece absurdo, mas é o que acontece na regra. Assim, de fato é o que acontece. Eu fico preocupado que o pessoal vai e faz, erra, né? E às vezes não acontece nada. Aí ele renova, continua errando 2, 3 anos até acontecer e aí pode ser grave, né? Então, estar atento ao seguro, como é que funciona, quais são as coberturas, o que significa isso, o que não significa, é fundamental para você se proteger, né? E o corretor é o cara que vai te fazer isso. Falar, não, e aí, essa cobertura aqui é assim, funciona assim, você quer quanto? Eu te recomendo tanto. Pelo menos a gente que trabalha assim e tem excelentes corretores. Assim, é importante contratar com o corretor, né? Eu arrisco dizer que 90% das apólices fechadas no banco ou pela internet, 90% deve ter pelo menos uma cláusula errada. Porque o pessoal não presta atenção. Muitas vezes fecha para bater meta, muitas vezes fecha pensando só no preço, né? E de novo, lembra que eu falei da cobertura de danos corporais, né? Uma diferença de R$10 por mês pode representar uma indenização de R$500 mil. Pensa, olha que grave, né? Olha que assustador isso. Isso tentando fechar sozinho. Você vai economizar R$100 no ano no seu seguro e não ser atendido depois. Então, seguro, faça com corretor de seguros, tá bom? Você vai ficar melhor protegido e vai entender. E mais do que isso, contratando com o corretor, você ainda discuta com ele. Essa cobertura aqui funciona como? O que eu tenho cobertura aqui? Isso aqui funciona o quê? Essa assistência aqui vai me dar direito a quais serviços? Essa é a melhor jeito, a melhor maneira de você ter um seguro de maneira consciente, né? E não ter dor de cabeça depois. Beleza? Bom, já falei por 40 minutos, acho que atormentei vocês bastante. Gostaria muito que vocês me mandassem perguntas, né? Flávio, como é que funciona isso? Flávio, na minha apólice está assim. Pode mandar, eu vou responder, me comprometo a responder todo mundo, para a gente alinhar isso, ajustar a sua apólice se for o caso, né? Eu recebi uma cotação hoje aqui de um cliente que tem contratado 500 mil de danos materiais, 1 milhão de danos corporais, legal, esse é o padrão que vai realmente te proteger, né? Agora você põe 30 mil de danos materiais corporais, o risco de dar pepino é gigante, né? Então, me manda perguntas. Flávio, como é que funciona isso? Estou em dúvida sobre isso. No meu caso é assim, está assado. Eu estou à disposição para tentar te ajudar a contratar o seu seguro de maneira certinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Um grande abraço para todo mundo. Manda, como é que chama? Curtido, né? Curte aí para o Instagram divulgar mais essa mensagem aí e a gente ajudar as pessoas a contratar o seguro de maneira certinha. Beleza? Obrigado, gente. Um grande abraço e vai ter mais lives aí, hein? Logo, logo. Abração. Tchau, tchau.